Quando a mente só reconhece as verdades que deseja, transforma o mundo em reflexo de sua própria ilusão. Dom Casmurro é um livro que já nasce envolto em desconfiança. Bentinho, envelhecido e marcado pelo tempo, decide recontar sua vida, mas não para compreender suas feridas, e sim para justificá-las. Ele escreve não como quem busca uma verdade, mas como quem deseja reafirmar suas próprias suspeitas. Nesse gesto, Machado de Assis nos dá uma chave fundamental. A memória não é um registro puro e objetivo do que se passou, mas um mecanismo frágil, moldado por emoções, ressentimentos e inseguranças. A cada página, percebemos que o passado de Bentinho é menos uma narrativa histórica e mais um espelho deformado por aquilo que ele acredita ter vivido. Sua voz é a de um homem casmurro, fechado em si mesmo, desconfiado de tudo, alguém que transforma dúvidas em certezas absolutas simplesmente porque não suporta conviver com a incerteza. Essa ilusão da memória se revela perigosa porque não apenas reconstrói os fatos, mas os reinventa. Bentinho não rememora para se libertar, mas para se aprisionar ainda mais no círculo vicioso da desconfiança. Ele não se volta ao passado como quem procura aprender, mas como quem deseja punir. Punir Capitu, punir o destino, punir até a si mesmo. O resultado é um texto impregnado de dor e suspeita, em que cada detalhe é posto em dúvida, mas paradoxalmente narrado como se fosse incontestável. E assim, nós, leitores, somos envolvidos na mesma armadilha. Até que ponto acreditamos em Bentinho? Até que ponto a sua dor é real ou apenas fruto de sua mente obcecada? Machado nos coloca diante de uma lição incômoda. Toda memória é seletiva. Escolhemos inconscientemente o que recordar, o que esquecer e o que transformar. A mente humana funciona como um editor invisível, que corta, distorce e realça elementos de acordo com nossas crenças e emoções. Bentinho, nesse sentido, é o retrato de algo que todos fazemos. Reconstruímos lembranças para que caibam nas narrativas que criamos de nós mesmos. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, não moldamos o passado de forma a justificar nossas escolhas ou alimentar nossas mágoas? A memória, em vez de libertar, muitas vezes nos acorrenta às versões que criamos para não encarar o vazio da dúvida. No caso de Bentinho, essa prisão se torna fatal. Ele escreve para consolidar sua suspeita contra Capitu e o faz de tal forma que o livro inteiro se converte em um tribunal sem juiz, sem defesa, apenas com a acusação de um homem marcado pela obsessão. E se dentro da ficção isso nos mantém em suspense, fora dela nos convida a uma reflexão profunda. Até que ponto nossas lembranças são testemunhos confiáveis da realidade? Ou será que, assim como Bentinho, também criamos versões convenientes que dizem mais sobre quem somos hoje do que sobre o que realmente aconteceu? O passado, quando narrado apenas por uma voz, não é mais um espaço de memória, mas um cárcere de ilusões. E é nesse ponto que Machado nos revela o perigo maior: viver aprisionado em lembranças que talvez nunca tenham sido como as contamos. Os olhos de Capitu, descritos como olhos de ressaca, tornaram-se uma das imagens mais enigmáticas da literatura brasileira. Não são apenas olhos bonitos ou expressivos, mas olhos que carregam uma força quase sobrenatural, uma intensidade que atrai e, ao mesmo tempo, ameaça quem os contempla. Para Bentinho, esses olhos são fonte de fascínio e tormento. Ele os vê como algo irresistível, mas também perigoso, como uma correnteza que arrasta e que não permite retorno. Essa obsessão, no entanto, nos diz mais sobre ele do que sobre Capitu, pois ao descrevê-la sempre através de metáforas carregadas de desconfiança, Bentinho vai apagando a própria identidade da mulher e a substitui por um enigma. Capitu deixa de ser uma pessoa inteira, com nuances, virtudes e contradições, para se tornar um reflexo dos medos dele.
A realidade, assim, não é mais aquilo que se vive, mas aquilo que se interpreta sob o filtro da insegurança. Essa dissolução da realidade pela obsessão é o motor da narrativa. O leitor nunca sabe se Capitu realmente traiu, se era apenas uma mulher mais livre e inteligente do que os padrões estreitos da época aceitavam, ou se tudo não passa de um delírio da mente doentia de Bentinho. Machado de Assis nos coloca nesse labirinto de incertezas não para dar uma resposta, mas para nos confrontar com o poder que o olhar obcecado tem de moldar a realidade. O que vemos não é Capitu, mas a Capitu inventada pelo narrador. É a prova de que o outro, quando visto apenas por meio das lentes de nossos medos, pode se tornar irreconhecível. Essa dinâmica não está distante de nós. Ainda hoje, em nossas relações, muitas vezes projetamos sobre o outro aquilo que carregamos dentro de nós. Inseguranças, desconfianças, expectativas irreais. O olhar obcecado não enxerga o real, enxerga apenas os fantasmas que ele mesmo criou. Quando Bentinho insiste em interpretar os olhos de Capitu como sinais de traição, talvez esteja apenas revelando sua própria incapacidade de confiar, sua própria mente afogada em ciúmes. E essa é a lição que atravessa os séculos. Quando a obsessão domina, o outro deixa de existir em sua plenitude e se transforma em personagem da nossa paranoia. Os olhos de ressaca, que tanto marcaram a literatura, continuam sendo um símbolo do perigo de permitir que o olhar distorcido da mente afogue a realidade. O ciúme em Dom Casmurro não é apenas um sentimento, é um cárcere que vai sendo erguido pedra por pedra na mente de Bentinho. Ele não consegue aceitar o silêncio como silêncio, nem a palavra como palavra. Tudo para ele é suspeita. O riso de Capitu vira enigma, o olhar para Escobar vira prova. O afeto do filho se torna confirmação de uma traição. O ciúme é destrutivo porque não precisa de provas. Ele mesmo fabrica suas evidências, ele mesmo constrói a narrativa que o alimenta. O que começa como uma insegurança difusa se torna, pouco a pouco, um sistema fechado, impenetrável pela razão. E é nesse ponto que Bentinho deixa de ser apenas um homem ciumento para se transformar em prisioneiro de sua própria mente. Essa corrosão do ciúme não atinge apenas o relacionamento com Capitu, mas sua própria identidade. Bentinho deixa de ser marido, pai, amigo, cidadão e se torna apenas um investigador obsessivo de um crime que talvez nunca tenha existido. O amor, que deveria ser fonte de encontro e construção, vira apenas o cenário de uma vigilância constante, onde a ternura se dissolve no medo da perda. Machado nos mostra que a desconfiança, quando elevada a esse ponto, é mais devastadora do que qualquer possível traição, porque destrói a vida antes mesmo de qualquer confirmação. No mundo contemporâneo, vemos esse mesmo cárcere se repetir de outras formas. Relações marcadas pela vigilância, pelo medo constante de ser enganado, pela necessidade de controlar cada gesto do outro. O ciúme digital, por exemplo, com mensagens lidas e não respondidas, curtidas em redes sociais, horários de conexão, é uma extensão moderna do que Bentinho vivia no silêncio da sua casa. A lógica, porém, é a mesma. A desconfiança cria provas, inventa narrativas e transforma o afeto em deserto. A grande lição é que o ciúme nunca fala sobre o outro, mas sempre sobre quem sente. E em Bentinho, essa verdade é implacável. Ele não foi destruído por Capitu, mas por sua própria mente incapaz de confiar. Uma das maiores genialidades de Machado de Assis foi criar Bentinho como narrador não confiável. Ele escreve como vítima, mas em cada linha há sinais de que sua palavra não é a última. Ele deixa lacunas, se contradiz, insiste em justificar ações que não precisariam de justificativa se fossem de fato claras. Esse movimento faz com que o leitor esteja sempre em alerta. Acreditamos nele ou duvidamos dele? A cada página, Machado nos força a reconhecer que a verdade nunca aparece inteira. Esse recurso não é apenas literário, mas filosófico.
Mostra que toda narrativa é sempre uma versão, filtrada pelas emoções e interesses de quem a conta. No caso de Bentinho, sua versão está atravessada por ciúme, insegurança e ressentimento. Mas não é assim também em nossas vidas? Quantas vezes não acreditamos em apenas uma versão dos fatos, sem perceber que toda lembrança é uma construção seletiva? O narrador não confiável nos obriga a desconfiar não apenas de Bentinho, mas também de nós mesmos. E aqui está o ponto mais perturbador. Se Bentinho acredita em sua própria narrativa, ainda que ela seja distorcida, isso significa que a prisão em que vive é ainda mais inescapável. Ele não apenas mente para o leitor, mente para si mesmo. Na vida moderna, essa armadilha se repete quando criamos versões de nós que reforçam nossas dores e certezas e as repetimos até acreditar nelas como verdades absolutas. O risco é viver dentro de uma ilusão tão bem construída que já não conseguimos desmontá-la. O narrador não confiável de Machado é, na verdade, um retrato da condição humana. Todos narramos versões, todos distorcemos, todos selecionamos. A diferença é que alguns, como Bentinho, se afogam nelas a ponto de nunca mais encontrar saída. No presente da narrativa, encontramos Bentinho já velho, transformado em Dom Casmurro, um homem fechado em si mesmo que vive isolado em sua casa e cercado de memórias. Ele reconstrói artificialmente o espaço da infância, como se quisesse aprisionar o tempo que passou, tentando dar forma a uma ilusão de controle sobre aquilo que a vida já lhe arrancou. Essa atitude revela não apenas apego ao passado, mas também a incapacidade de seguir adiante. A solidão que o cerca não é apenas física, é uma solidão espiritual, enraizada em sua recusa em se abrir ao outro, em sua obsessão por olhar o mundo apenas pelo filtro da desconfiança. Dom Casmurro é, portanto, mais do que um apelido. É a definição de sua existência. Um homem que, ao longo da vida, se fechou a novas perspectivas, que preferiu sustentar uma narrativa de dor e ressentimento em vez de se permitir a dúvida. O resultado é um destino de isolamento, de uma mente que já não dialoga com nada além de si mesma. Essa é talvez a condenação mais dura do romance. Perceber que, ao final, a prisão não foi construída por Capitu nem por Escobar, mas pelo próprio Bentinho, que se trancou em sua versão do mundo. Essa condição não é apenas literária, mas um retrato do ser humano em qualquer época. Quantos não vivem hoje cercados por vozes, mensagens, imagens e informações, mas continuam solitários porque só escutam o eco de suas próprias ideias? A solidão de Dom Casmurro é também a solidão moderna, em que nos cercamos de certezas pessoais e nos fechamos ao diálogo. O destino do Casmurro é universal. Aquele que insiste em viver apenas no reflexo de suas convicções, inevitavelmente termina sufocado pelo silêncio que ele mesmo construiu. O amor, em Dom Casmurro, deveria ser espaço de encontro, mas se torna um palco de guerra interior. Desde cedo, Bentinho alimenta por Capitu um afeto intenso, atravessado pela promessa de infância que parecia destinada a se cumprir. No entanto, quando finalmente o amor se concretiza, ele já está envenenado pela desconfiança. Bentinho não consegue amar sem vigiar, não consegue entregar-se sem desconfiar. Capitu, por mais que demonstre afeto, cuidado e dedicação, nunca é vista como inteira, mas sempre como suspeita. Nesse cenário, a figura de Escobar surge como um espelho perturbador. Escobar era, a princípio, o melhor amigo de Bentinho, quase um irmão, alguém em quem ele confiava plenamente. Mas é justamente nesse vínculo de proximidade que nasce a sombra da dúvida. A amizade, que deveria ser apoio, se converte em ameaça. Cada gesto entre Capitu e Escobar, cada olhar, cada palavra, começa a se transformar na mente de Bentinho em evidência secreta de uma traição. Escobar, que nada prova contra si,
passa a ser visto como rival invisível, uma presença que cresce e se torna insuportável dentro da imaginação do narrador. O ponto culminante dessa paranoia é o nascimento de Ezequiel, filho de Bentinho e Capitu. O menino, segundo o narrador, possuía traços semelhantes demais aos de Escobar. Dom Casmurro insiste nessa semelhança como se fosse prova irrefutável da infidelidade da esposa. Mas será que era mesmo? Ou será apenas mais uma projeção de sua mente já tomada pelo ciúme? O texto nunca nos dá certeza. E é exatamente nesse espaço de ambiguidade que a genialidade de Machado se manifesta. Não sabemos se Ezequiel realmente se parecia com Escobar, ou se esse retrato era fruto do olhar distorcido de Bentinho. Essa dúvida é essencial, porque revela o mecanismo do ciúme. O ciúme não precisa de provas. Ele mesmo fabrica as provas de que necessita. O menino poderia ter qualquer fisionomia, mas para um pai obcecado pela ideia de traição, qualquer semelhança se tornaria sentença. O amor, nesse sentido, deixa de ser espaço de confiança e se transforma em tribunal. Capitu nunca é absolvida porque nunca teve direito à defesa. O mais trágico é que o ciúme de Bentinho destrói não apenas sua relação com Capitu, mas também sua própria identidade. Ele deixa de ser amigo, deixa de ser marido, deixa até de ser pai, porque o filho que poderia ser motivo de alegria torna-se símbolo de dúvida e ressentimento. O amor que deveria unir se torna o maior campo de batalha de sua mente. No mundo moderno, essa lição é dolorosamente atual. Quantas relações não se tornam reféns do ciúme, da vigilância, da necessidade de provar constantemente fidelidade? Quantas vezes não confundimos amor com posse ou entrega com controle? O romance nos mostra que, quando o amor é vivido como campo de batalha da mente, ele perde sua essência. Que o verdadeiro campo de batalha do amor não está fora, mas dentro de nós. Quando projetamos nossas inseguranças no outro, quando fazemos da relação um espelho distorcido de nossas próprias dores, transformamos o amor em prisão. Em Bentinho, essa prisão é tão completa que nem o amigo, nem a esposa, nem o filho conseguem escapar. O amor, quando vivido como suspeita, deixa de ser encontro e se torna apenas reflexo da nossa incapacidade de confiar. Se há algo mais devastador do que a traição, real ou imaginada, é a alienação das próprias ideias. Bentinho vive dentro de um sistema mental que ele mesmo criou, repetindo incansavelmente a narrativa de que foi traído, de que Capitu foi infiel, de que Escobar foi rival. Essa narrativa não precisa de confirmação externa, porque já se tornou verdade absoluta dentro dele. É a mente que se fecha em suas próprias convicções, sem espaço para dúvida ou contestação. Essa alienação é talvez a crítica mais profunda de Machado de Assis. Não precisamos de correntes externas para nos aprisionar. Nós mesmos fabricamos nossas grades. O cárcere mais implacável é aquele que se constrói dentro da mente, quando nos recusamos a enxergar além de nossas próprias ideias. Bentinho é vítima não de Capitu, mas da sua incapacidade de abrir espaço para outra versão, outra perspectiva, outro olhar. Na modernidade, esse fenômeno se intensifica. Vivemos em bolhas de pensamento, cercados por informações que apenas confirmam nossas crenças, alimentados por algoritmos que reforçam aquilo que já pensamos. Deixamos de escutar o outro porque já decidimos de antemão o que é verdade. E assim, como Bentinho, transformamos suspeitas em certezas, versões em verdades absolutas. A alienação da mente não é apenas uma ameaça literária, mas uma realidade cotidiana que nos mostra como o perigo maior não está fora, mas dentro de nós. Dom Casmurro, ao final, não é apenas uma história de amor, de ciúme ou de traição, mas um estudo implacável sobre a prisão da mente humana. Bentinho termina sua vida isolado, preso em uma narrativa que ele mesmo construiu e da qual nunca conseguiu escapar.
Seu maior inimigo não foi Capitu, nem Escobar, nem a sociedade, mas ele mesmo. Ao viver aprisionado em sua própria perspectiva, incapaz de enxergar além de suas desconfianças, ele condenou a si próprio a uma existência marcada pelo ressentimento e pela solidão. Essa conclusão nos toca porque é universal. Quantas vezes não fazemos o mesmo? Quantas vezes não escolhemos viver apenas dentro das narrativas que reforçam nossas dores, nossas certezas, nossas ilusões? O perigo de viver apenas a partir da própria perspectiva é que ela se torna um cárcere invisível, um labirinto do qual não conseguimos sair. Quando só vemos o que queremos ver, deixamos de viver a realidade e passamos a viver apenas o delírio da nossa mente. Machado de Assis, com sua ironia e sua sutileza, nos entrega um alerta que ecoa até hoje. A liberdade nunca esteve fora, mas dentro, na capacidade de escutar, de duvidar, de se abrir ao outro. Dom Casmurro é a prova de que o fechamento absoluto leva apenas ao isolamento. E talvez a pergunta que fica ao fechar o livro seja também um desafio. Até que ponto estamos realmente livres de sermos nossos próprios casmurros? Se existe algo que realmente muda uma vida, não é o acaso, nem o destino, mas a consciência. É quando paramos de viver no automático e começamos a enxergar o que está escondido que a transformação acontece. Se esse vídeo te provocou a pensar de um jeito diferente, inscreva-se no canal, curta este vídeo e ative o sininho para não perder os próximos. E compartilhe com quem você sente que precisa ouvir isso. Porque despertar sozinho é difícil, mas despertar junto é revolucionário.